porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Paulo trabalhou 1 ano e 6 meses em Corinto. Pablo trabajó 1 año y 6 meses en Corinto. Fez trabalho muito profundo. Hizo un trabajo muy profundo. Uma vez ele quis sair da cidade Una vez quiso salir de la ciudad e o Senhor mesmo falou para ele não sair, y el mismo Señor le dijo para que no salga, porque ainda havia muito povo ali. porque todavía había mucho pueblo ahí. Então o Senhor poderia ter levado Paulo para muitas cidades, Entonces el Señor le podría haber llevado a Pablo a muchas ciudades, mas segurou o seu servo ali. pero le mantuvo ahí. Então Paulo fez trabalho muito profundo, Entonces Pablo hizo un trabajo muy profundo, de maneira que não faltou nada para a igreja em Corinto. de manera que no le faltó nada a la iglesia en Corinto. Diz o texto que foi enriquecido em todas as coisas, Dice el texto que fue enriquecida en todas las em cosas, toda palavra e conhecimento en toda palabra y conocimiento e em todos os dons. y en todos los dones, Tanto os dons de graça, tanto los dones de gracia como também os dons carismáticos, os dons do Espírito Santo. como los dones carismáticos, los dones del Espíritu Santo. Também foram enriquecidos por muitos ministérios. También fueron enriquecidos por muchos ministerios. Vários obreiros passaram por ali. Varios obreros pasaron por allí. Porém, temos grande problema. Pero tenemos un gran problema. Quando chegamos no capítulo 3, Cuando llegamos al capítulo 3, podemos ler os primeiros versículos. podemos leer los primeros versículos. Sim, por favor. Del capítulo 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues, habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Eles eram meninos. Ellos eran niños. Apesar de todo o trabalho que Paulo fez ali, A pesar de todo el trabajo que hizo Pablo ahí, eles não amadureceram. ellos no amadureceron. E agora Maduraron. Paulo teve que limitar o seu ministério, Entonces Pablo tuvo que limitar su ministerio porque eles não podiam receber alimento sólido. porque ellos no podrían recibir alimento sólido, E se Paulo ministrasse mais conhecimento, y si Pablo ministrara más conocimiento, estariam mais orgulhosos e divididos. estarían más orgullosos y divididos. Imagine se você tivesse alguns filhos, Imagínate si tuviera algunos hijos, já estão aí com 15 para 18 anos, ya tienen entre 15 y 18 años, mas eles se comportam como 3, 4, 5 pero anos. se portan como 3, 4 y 5 años. Seria uma tragédia. Sería una tragedia. Estão sempre lutando Están siempre luchando e vão destruir a herança do pai. y van a destruir la herencia del Padre. Vão comprometer o nome do pai. Van a comprometer el nombre del Padre. Assim estava a igreja em Corinto. Así estaba la iglesia en Corinto. Existia ditado na época de Paulo: Existía un dicho en la época de Pablo se alguém for muito sábio, que si alguien es muy sabio, ele seria sábio como Corinto. él sería sabio como un Corinto. Mas se ele fosse alguém muito imoral e pecador, Pero si fuera alguien muy inmoral y pecador, dizer que ele era tão imoral como Corinto. se decía que era tan inmoral como un Corinto. Ou seja, eles tinham muito conhecimento. O sea, tenían mucho Era conocimiento. uma cidade que ficava na Acaia, região da Grécia. Era una ciudad que se quedaba en la región de Acaya, en Grecia. Então havia desejo muito grande de conhecimento. Entonces había un deseo muy grande por el Na conocimiento. verdade, Paulo diz que os gregos buscam conhecimento. En realidad, Pablo dice que los griegos buscan el Então conocimiento. eles pensavam assim: se formos muito sábios, Entonces pensaban así, si fuéramos muy sabios, seremos maduros. seremos maduros. Mas Paulo mostra que não. Pero Pablo muestra que no. Não é o quanto de conhecimento intelectual alguém tem, No es el tanto de conocimiento intelectual que alguien tiene, mas o quanto conhece Cristo e foi conquistado por ele. pero el tanto que conoce a Cristo y fue conquistado por él. Então, ao mesmo tempo que eles eram grandes em conhecimento, Al mismo tiempo que eran grandes en conocimiento, usavam o conhecimento para se ferir uns aos outros, usaban el conocimiento para herirse unos a otros se dividir uns com os outros.
y dividirse entre unos entre otros. E tinha debilidades carnais, Y fraquezas. tenían debilidades carnales. Quando nós vimos domingo, Cuando vimos el domingo, cada capítulo mostra uma fraqueza da igreja. cada capítulo muestra una debilidad de la iglesia. E Paulo trabalhando para recuperar o testemunho de Deus ali. Y Pablo trabajando para recuperar el testimonio de Dios ahí. Se eles forem enriquecidos em todas as coisas, Si ellos fueran enriquecidos en todas las cosas, todos os dons, sabedoria, conhecimento, todos los dones, sabiduría, conocimiento, também foram enriquecidos com muitos obreiros que trabalharam ali, también fueron enriquecidos con muchos obreros que trabajaron ahí. será que precisavam de mais conhecimento, ¿Será que necesitaban más conocimiento, mais sabedoria, más sabiduría, mais dons más dones ou mais obreiros? o más obreros? Parece que não, Parece que no, porque eles eram crianças, porque eran criaturas. seriam meninos, serão meninos. Sí, criaturas. Ah, criatura. Sí. Em português, criatura. Otra cosa. Então, agora, como trabalhar com uma igreja que tem muitos homens Entonces, ¿cómo trabajar con una iglesia donde hay muchos hombres que já deveriam ser maduros que ya deberían ser maduros e ainda são meninos? y todavía son criaturas? Agora, como saber que somos meninos? Entonces, ¿cómo saber que somos niños? Quando somos egoístas. Cuando somos egoístas. Fazemos as coisas para o nosso próprio benefício. Hacemos las cosas para beneficio propio. E quando há ciúmes, Y cuando hay celos, competição competencia e não há quebrantamento, y no hay quebrantamiento, isso é um sinal de que somos meninos. eso es una señal de que somos niños. Agora, Paulo apresenta a cruz de Cristo. Ahora Pablo presenta la cruz de Cristo. Só a cruz pode tratar conosco. Solo la cruz nos puede tratar. É ali que foi crucificado o nosso velho homem. Ahí fue crucificado nuestro viejo hombre E tudo que é nosso, segundo a carne, y todo lo que es nuestro según la carne. não serve para nada na obra de Deus, No sirve para nada en la obra de a Dios. menos que for vivificado pelo Espírito Santo. A menos que sea vivificado por el Espíritu Santo. Então, Paulo não deu mais sabedoria e conhecimento para ele. Entonces Pablo no le dio más sabiduría y conocimiento a Dios, Nem se esforçou para enviar mais obreiros. ni se esforzó para enviar más obreros. Graças a Deus pelos obreiros. Gracias a Dios por los obreros. Graças a Deus pelos nossos pastores. Gracias a Dios por nuestros pastores. Mas quando somos carnais, Pero cuando somos carnales, se tiver mais obreiros, si hay más obreros, corremos o risco de competir pelos obreiros. corremos riesgos de competir por los obreros. Eles estavam competindo. Ellos estaban Eles compitiendo. diziam, eu sou de Paulo, de Pedro, de Apolo. Unos decían que soy de Pablo, que soy de Pedro, que soy de Apolo. Passaram a girar a vida em torno de obreiros. Pasaron a girar su vida en torno de obreros. Então Paulo está chamando eles a voltar ao princípio. Entonces Pablo les llama a volver al principio. Por um lado, ele mostra a raiz de tudo. Por un lado le muestra la raíz de todo. Lembra do primeiro versículo que lemos domingo? ¿Se acuerdan del primer versículo que leímos el domingo? Fiel é Deus, Y Él es Dios, pelo qual foste chamados por el cual fuestes llamados à comunhão de Jesus Cristo, seu Filho, a la comunión de Jesús Cristo su Hijo, nosso Senhor. nuestro Señor. Porque eles haviam abandonado esse chamamento. Porque habían abandonado ese llamado. Eles queriam ser grandes. Ellos querían ser grandes. E Paulo vai dizer no versículo 26, Pablo va a decir en el versículo 20, veja que Deus não chamou os grandes. vean que Dios nos llamó a los grandes. Capítulo 1. Capítulo 1. Ele chamou as coisas fracas, Él llamó a las cosas débiles, aqueles que não são, aquellos que no son, para confundir aqueles que são. para confundir a los que son. Mas eles queriam ser em si mesmos grandes. Pero ellos querían ser en ellos mismos grandes. E Jesus disse que ocultou as coisas dos sábios e entendidos Y Jesús dice que ocultó las cosas de los sabios y entendidos, e revelou aos pequeninos. que reveló a los pequeñinos. Então, quando eles estão competindo para ser uns melhores que os outros, Entonces, cuando ellos están compitiendo para ser unos mejores que otros, então a graça de Deus se afasta. entonces la gracia de Dios se afasta. E aí temos a carnalidade. Y ahí tenemos la carnalidad. Na época que Paulo escreveu essa carta, En la época que Pablo escribió esta carta, os gregos se esforçavam muito para ser grandes. los griegos se esforzaban mucho para ser grandes. Seguiam aqueles deuses pagãos Seguían los dioses paganos, e o sinal de poder desses deuses que la señal de poder de esos é dioses quando seus exércitos esmagavam os seus inimigos. es cuando sus ejércitos aplastaban a sus enemigos. Mas o que diziam os gregos sobre os cristãos? Pero ¿qué decían los griegos sobre los cristianos? O Deus de vocês é fraco. El Dios de ustedes es débil. Os homens queriam ser Deus, Los hombres querían ser Dios, mas o Deus de vocês se fez homem. pero el Dios de ustedes se hizo hombre E era tão fraco y eran tan débil que morreu na cruz. que murió en la cruz.
Vocês têm que ser fortes. Ustedes tienen que ser fuertes. Então, assim, esse era um problema deles. Y entonces este era un problema de Eles estavam ellos. se comparando com as pessoas do mundo. Se comparaban con las personas del mundo. Mas o Senhor chamou pessoas débeis, pessoas fracas. Pero el Señor llamó a personas débiles. Então, agora ele ressalta que fiel é Deus, Entonces ahora resalta que fiel es Dios, pelo qual foste chamados à comunhão, por el cual fuisteis llamados a la comunión Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor. en Jesucristo, su Hijo nuestro Señor. E ele ainda diz no capítulo 1 Y Él además dice en el capítulo 1 que a fraqueza de Deus que la debilidad de Dios é mais forte que a força desse mundo e do homem. es más fuerte que la fuerza de este mundo y del hombre. Qual foi a fraqueza de Deus? ¿Cuál fue la debilidad de Dios? Podemos pensar Podemos pensar que ainda que ele poderia destruir toda a humanidade, que aunque pudiera destruir a toda la humanidad, que o homem se tornou seu inimigo, porque el hombre se tornó su enemigo, o Verbo se fez carne, el Verbo se hizo carne, se vestiu com a nossa humanidade, se vistió con nuestra humanidad, morreu pelos seus inimigos murió por sus enemigos para salvá-los para salvarlos e transformá-los em seus y amigos. transformarlos en sus amigos. Isso é uma fraqueza. Eso es una debilidad. Podemos dizer que o amor e a misericórdia de Deus. Podemos decir que el amor y la misericordia de Dios. Claro, isso é uma palavra retórica de Paulo. Claro, esto es una palabra retórica de Pablo. Deus não é fraco. Dios no es débil, Mas se há uma fraqueza em Deus, pero si hay una debilidad en Dios, entre aspas, entre comillas, é o seu amor. es su amor. Ele amou o mundo de tal maneira, Él amó al mundo de tal manera enviou seu Filho. que envió a su Hijo, Não para destruir o homem, no para destruir al hombre, mas para salvá-lo e transformá-lo em amigos. pero para salvarlo y transformarlo en amigo. Agora Paulo está chamando a gente para essa comunhão. Ahora Pablo nos llama a esta comunión. Quando nós olhamos a comunhão de Deus, Cuando miramos a la comunión de Dios, encontramos um só Deus, encontramos un solo mas Dios, subsiste em três pessoas: pero subsiste en tres personas. o Pai, o Filho e o Espírito Santo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Uma só natureza, uma só essência. Una sola naturaleza, una sola esencia. E eles expressam o amor, Y ellos expresan el amor, mas o amor ágape, o amor sem egoísmo. pero el amor ágape, el amor sin egoísmo. Era uma comunhão exclusiva das três pessoas da divindade, Era una comunión exclusiva de las tres personas de la divinidad, que não incluía nada mais além do que ele. que no incluía nada más además de ellos. Agora, quando Jesus se vestiu com a nossa humanidade, Ahora cuando Jesús se vistió de nuestra humanidad, aquele que é eterno, aquel que es eterno, ele entrou em nosso tempo. Él entró en nuestro tiempo. Aquele que é divino, Aquel que es divino se fez humano. se hizo humano. Aquele que tem uma vida incriada, Aquel que tiene una vida increada, agora passou a ter uma vida criada como homem. ahora pasó a tener una vida creada como hombre. Ele viveu como homem. Él vivió como hombre. Ele foi um exemplo para todos nós. Fue un ejemplo para todos nosotros. Uma comunhão de amor. Una comunión de amor. E o ministério do Espírito Santo Y el ministerio del Espíritu Santo é glorificar o Filho de Deus. es glorificar al Hijo de O Dios. Espírito Santo não está competindo. El Espíritu Santo no está compitiendo. Ele não fala nada de si, Él no dice nada de sí mismo. não chama atenção para si. No llama la atención a sí E mismo. disse Jesus, ele me glorificará, Y dijo Jesús, Él me glorificará, porque há de receber do que é meu porque ha de recibir lo que es mío e vos anunciará. y les anunciará. Isso me impressiona muito. Eso me impresiona mucho. Que o Espírito Santo é Deus, El Espíritu Santo es Dios, mas não está reivindicando nada para si. pero no está reivindicando nada para sí. Não fala de si. No habla de sí. E seu ministério é glorificar o Filho. Y su ministerio es glorificar al Hijo. Agora, ainda em 1 Coríntios 15, Ahora, aún en 1 Corintios 15, diz que o Pai vai sujeitar todas as coisas ao Filho. dice que el Padre va a sujetar todas las cosas al Hijo. E depois que tudo isso acontecer, Y después que todo eso pase, o Filho vai entregar tudo ao Pai, el Hijo va a entregar todo al Padre para que ele seja glorificado. para que Él sea Então, glorificado. quando nós olhamos essa comunhão da Trindade, Entonces, cuando miramos esta comunión de la Trinidad, coisa tão gloriosa. una cosa tan gloriosa, Agora o Senhor chamou os coríntios ahora el Señor le llamó a los e Corintios chamou a todos nós y nos llamó a todos nosotros para essa comunhão. para esta comunión. Mas os coríntios estavam brigando. Pero los corintios estaban peleando. E Paulo diz, a ciência incha Y Pablo dice que la ciencia hincha e o amor edifica. y el amor edifica. Por isso, quando nós olhamos o capítulo 12 e 14, Por eso cuando miramos el capítulo 12 y 14, ainda que começa o capítulo 12 acerca dos dons espirituais, aunque empiece acerca de los dones espirituales,
Na verdade, o pensamento em grego não é assim. En realidad, el pensamiento en griego no es así. Paulo está dizendo acerca das coisas espirituais. Pablo dice acerca de las cosas Ou espirituales. seja, como o Espírito Santo está coordenando a igreja. O sea, cómo el Espíritu Santo está coordinando la Então iglesia. ele começa a ressaltar que somos um corpo. Entonces empieza a resaltar que somos un cuerpo. No capítulo 12, versos 12 e 13, En el capítulo 12, versículo 12 y 13, ele vai dizer que assim como o corpo humano é um só, él va a decir que así como el cuerpo humano es uno solo, embora tenha muitos membros, aunque tenga muchos miembros, assim também nós. así también nosotros, Embora sejamos muitos membros, además de ser, aunque seamos muchos miembros, somos um só. somos uno solo. E diz que embora sejam muitos membros, Y aunque sean muchos miembros, vai dizer assim também é Cristo. va a decir que así también es Cristo. Não diz assim também a igreja, No dice que así también es la diz iglesia, que assim também é Cristo. dice que así también es Cristo. Ou seja, Cristo como homem está à direita do Pai, O sea, Cristo como hombre está a la derecha del Padre, mas esse capítulo vai dizer pero este capítulo va a decir que todos fomos batizados pelo Espírito que todos somos bautizados por el em Espíritu um só corpo. en un solo cuerpo. Ou seja, O sea, Cristo, Cristo. ele é a cabeça, Él es la cabeza todos os salvos fazem parte de Cristo. y todos los salvos hacen parte de Cristo. Não da pessoa de Cristo, No de la persona de Cristo, mas desse corpo místico. pero de este cuerpo E místico. agora temos a natureza de Deus Y ahora tenemos la naturaleza para expressar a Deus. para expresar a Os Dios. coríntios não entenderam isso com clareza. Los corintios no entendieron esto con claridad. Eles queriam usar a sabedoria de Deus, Ellos querían usar la sabiduría de o Dios, próprio Espírito Santo, el propio Espíritu os Santo, dons los espirituais, dones espirituales, não para que Cristo fosse expresso, no para que Cristo fuera expresado, não para que a igreja fosse edificada como o próprio Cristo, no para que la iglesia fuera edificada con el propio Cristo, mas cada um queria ter algum proveito individual. pero cada uno quería tener un provecho individual. Essa não é a comunhão do Espírito Santo. Esa no es la comunión del Espíritu Santo. E Paulo vai dizer aos coríntios sobre a comunhão do Espírito Y Santo. Pablo va a hablar a los corintios sobre la comunión con el Espíritu Ele Santo. que concede dons conforme ele quer. Él es el que concede los dones conforme Él quiere. Quando eu falei domingo que existe uma hierarquia, Cuando yo dije domingo que existía una jerarquía, no capítulo 12, 28, en el capítulo 12, 28, diz que Deus colocou primeiramente apóstolos, dice que Dios primeramente puso a em apóstoles, segundo lugar profetas, así, en segundo lugar a em profetas, terceiro lugar mestres. tercer lugar maestros. Por quê? ¿Por qué? Porque a prioridade é o ministério da Porque palavra. la prioridad es el ministerio de la E palabra. se tinha algo que Satanás estava fazendo em Corinto, Y si había algo que Satanás estaba haciendo en Corinto, diminuiu o ministério da palavra. disminuyendo el ministerio de la A palabra, prioridade da palavra de Deus la na igreja, prioridad de la palabra de Dios en la iglesia e elevando os dons y elevando los e dones todos os serviços, y todos los servicios, mas sem a palavra. pero sin la palabra. Então, você imagina um trem, uma locomotiva. Entonces imagínate un tren, una locomotora. Se ele sai do trilho, Si él sale de los trillos, vamos ter uma tragédia. tendremos una tragedia. Podemos ter a máquina do trem, o primeiro máquina que puxa, Podremos tener la primera máquina que estira el tren, podemos ter uns 100 vagões, podremos tener como 100 vagones, com muitas coisas dentro desses vagões. con muchas cosas llenas en ellas. Mas se você tirar o trilho, Pero si sacas a los trillos, vamos ter uma grande tragédia. tendremos una gran O tragedia. que aconteceu em Corinto? ¿Qué pasó en Corinto? Eles saíram do trilho. Ellos salieron de los trillos. Eles preferiram uma outra maneira de trabalhar para Deus. Ellos prefirieron una otra manera de trabajar para Dios. Se apartaram da palavra de Deus, Se apartaron de la palabra de Dios, menosprezaram o ministério de Paulo, menosprezaron el ministerio de ou Pablo, seja, o ministério da palavra, el ministerio de la palabra, e confundiram a obra do Espírito y Santo. confundieron a la obra del Espíritu Santo. Agora Paulo está trabalhando para trazer isso de volta. Y ahora Pablo está trabajando para traer eso de vuelta. Agora, o que tem a ver isso com os homens? ¿Y ahora qué tiene que ver eso con los hombres? Tudo. Todo. Ele vai dizer no capítulo 2 Él va a decir en el capítulo 2 que o homem natural não compreende as coisas do Espírito. que el hombre natural no comprende las cosas del E Espíritu parece loucura. y parece locura. E vai dizer que o homem espiritual sim discerne bem todas as Y coisas. va a decir que el hombre espiritual sí entiende bien todas las cosas. E ele não é discernido por ninguém. Y él no es entendido por nadie. No capítulo 3, Pero en el capítulo 3, ele chama os cristãos de carnais, os coríntios. él llama a los corintios cristianos de carnales. Então temos três classes de pessoas ali na igreja. Entonces tenemos tres clases de personas ahí en la iglesia. Temos os homens naturais, Tenemos a los hombres naturales que não nasceram de novo. que no nacieron de nuevo. Como pode alguém que não nasceu de novo
¿Cómo puede alguien que no nació de nuevo querer dar opinião nas coisas da igreja? querer opinar en las cosas de la Mas iglesia? parece que isso ali acontecia. Pero parece que ahí eso pasaba. E no cristianismo em geral, Y en el cristianismo en general, isso acontece muito. eso pasa mucho. Se alguém tem influência, Si alguien tiene fluidez, se tem uma boa referência, é uma reputação na sociedade, tiene una buena referencia, tiene reputación en la sociedad, se tem dinheiro, tiene plata, se ele chega na igreja, si llega en la iglesia, não importa se seja espiritual, no importa si es espiritual, nem sequer se nasceu de novo. ni siquiera si nació de nuevo. Temos que fazer de tudo para ele ficar confortável na igreja. Tenemos que hacer de todo para que esté confortable en la iglesia. E é claro, o diabo vai usar essas pessoas. Y es claro que el diablo va a usar a esas personas. Porque se eles não nasceram de novo, Porque si no nacieron de eles nuevo, não entendem as coisas de Deus. ellos no entienden las cosas de Não Dios. são espirituais. No son espirituales. Ah, mas eles têm muita opinião na igreja. Pero tienen muchas opiniones de la iglesia. Temos que ter muito cuidado. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Igreja não é uma democracia. Iglesia no es una democracia. Não é um lugar para você se sentir bem. No es un lugar para que te sientas bien. Se você quer se sentir bem, Si quieres sentirte bien, procura um clube. busca un club. Procura qualquer outra coisa. Busca cualquier otra Mas cosa. a igreja não é um lugar para alguém se sentir confortável. Pero la iglesia no es el lugar para que alguien se sienta A igreja confortable. é a casa de Deus. La iglesia es la casa de Dios. Onde o Senhor Jesus é a cabeça. Donde el Señor Jesús es la cabeza E Ele vai exterminar tudo aquilo que entra em choque com a sua natureza. y Él va a exterminar todo lo que choca con su naturaleza. Qual era um dos problemas em Corinto? ¿Cuál era uno de los problemas en Corinto? As pessoas queriam se sentir bem. Las personas querían sentirse Por bien. isso eles pelejavam uns com os outros. Por eso se peleaban unos con otros. Mas Paulo vai dizer, o homem natural não entende. Pero Pablo va a decir que el hombre natural no entiende. Agora imagine o homem natural na liderança da igreja. Ahora imagínate el hombre natural en el liderazgo de la iglesia. Que tragédia. Qué tragedia. Eu às vezes leio um pouquinho de teologia A veces leo un poquito de teología e de história y de historia e descubro que alguns teólogos y descubro que algunos teólogos nunca nasceram de novo. nunca nacieron de nuevo. Eu participei de um encontro uma vez, Yo participé de un encuentro una vez em 1986, en 1986 e o pregador falou da mensagem da cruz y el predicador habló sobre el mensaje de la cruz e fez o apelo. y hizo el apelo Sim. llamado E veio um teólogo, y vino un teólogo. nunca nasceu de novo, Nunca nació de mas nuevo, era um grande teólogo. pero era un gran teólogo. Então na igreja tem que ter cuidado, Entonces la iglesia tiene que tener cuidado, porque se não nasceram de novo, porque si no nacieron de nuevo, ainda que você tenha sabedoria, aunque tenga sabiduría, ainda que tenha recursos, aunque tenga recursos, seja parente de alguém antigo, seas pariente de alguien você antiguo, pode ser só um instrumento de Satanás podés ser solamente un instrumento de Satanás e vai gerar muitos danos na y igreja. va a generar muchos daños en la Então é iglesia. necessário ser confrontado Entonces es necesario ser confrontado com o evangelho, con el evangelio, porque essas pessoas têm dificuldade de entender as coisas de Deus. porque si las personas tienen dificultad de entender las cosas de Dios E tudo se escandaliza, y todos se tudo escandalizan, estão criticando, todos están tudo criticando, estão contra. todos están en contra. Quase tudo que vai acontecer Casi todo lo que pasa não estão de acordo. no están de acuerdo. Isso é um mau sinal. Eso tiene una mala señal. Um outro aspecto em Corinto Otro aspecto en Corinto é que tinham muitos cristãos es que había muchos creyentes salvos, salvos, porém viviam debaixo do domínio da carne. pero vivían bajo el dominio de la carne. E aí nós vamos ver das obras da carne em Gálatas, Y ahí vamos a ver de las obras de la carne de la carne en você Gálatas, vai encontrar ciúme, vas a encontrar celos, divisões, porfias ou contendas. divisiones o contendas. São cristãos, Son cristianos, mas são meninos. pero son niños. Aí está o problema de Corinto. Ahí está el problema de Corinto. Então nunca poderemos ter uma igreja madura Entonces nunca podremos tener una iglesia madura se os homens não amadureçam. si los hombres no maduren, Não colocam seus ombros pela causa de Cristo no ponen sus hombros por la causa de e Cristo não estão dispostos a suportar a disciplina do Espírito. y no están dispuestos a soportar la disciplina del Espíritu Santo. Então aquele versículo que eu mencionei domingo, Entonces aquel versículo que mencioné en el domingo, onde diz portai-vos como homens. donde dice portad vos como hombres. Vocês se lembram aqueles que estavam lá? ¿Ustedes se acuerdan de los que estaban allá? Ou seja, param de ser meninos, Dejen de ser niños, param de se comportar como crianças. dejen de portarse como criaturas. Capítulo 16, verso 13. está aí. Capítulo 16, versículo 13 está eso.
E no capítulo 11, Y en el capítulo 11, versículo 19, versículo 19, ele vai dizer: eu ouvi que há contendas, partidos entre vocês, yo vi que hay peleas y partidos entre ustedes. e até importa que haja, Y hasta importa que haya, para que os aprovados, os maduros, para que los maduros y aprobados se manifestem. se manifiesten. Ou seja, às vezes temos crises na igreja. O sea, a veces tenemos crisis en la iglesia. Essa é a hora de que aqueles que têm mais peso, Ese es el momento de los que tienen más peso, aqueles que são mais maduros, aquellos que son más maduros, se manifestem, se manifiesten, se posicionem. se posicionen. Mas qual era o problema de Corinto? Pero ¿cuál era el problema en Corinto? Eles tinham muitos problemas. Ellos tenían muchos problemas. E onde estão os maduros? ¿Y dónde estaban los maduros? Não tinha. No habían, Ou muito pouco. o muy pocos. E Paulo está dizendo: até importa que haja contenda entre vocês, Pablo decía, hasta importa que haya contenda entre ustedes, para que os fiéis, os idôneos se manifestem. para que los fieles y los idóneos se manifiesten. Então Paulo estava procurando irmãos maduros. Entonces Pablo buscaba hermanos maduros, Porque se não há cristãos amadurecendo, porque si no hay cristianos madurando, a igreja será como uma creche de crianças. la iglesia será como una donde estudian los niños, una guardería de niños. Tem que estar aí sempre trocando as fraldas. Hay siempre que cambiar los pañales. Coitado dos presbíteros, Pobre los ancianos, se seu maior trabalho é ficar trocando fraldas. si su principal trabajo es cambiar pañales, Nós precisamos amadurecer. pero necesitamos madurar. Então me impressiona que esse pano de fundo, Entonces me impresiona que este paño de fuente, ainda que Paulo está falando muitas coisas, aunque Pablo diga muchas ele cosas, está procurando homens maduros. está buscando a hombres maduros, Que sejam maduros em sua família que sean maduros en su familia e sejam maduros na igreja. y sean maduros en la iglesia. Então ele vai falar mais alguns versículos, Entonces va a decir más algunos versículos e eu vou citar para terminarmos, y voy a citar para que terminemos, que no Brasil, quando alguém está com fome, porque en Brasil cuando alguien tiene hambre, começa a ficar com a cara feia. tiene cara fea. E eu estou olhando aqui um bocado de irmão com cara séria. Yo estoy viendo a algunos hermanos muy serios. Muito boa a carta aos Coríntios. Muy buena la carta a los Corintios. Vamos aí enxugar. Eu estou sozinho, não vou apanhar tudo. Yo estoy solo, no voy a ligar de ustedes. 1 Coríntios, capítulo 12, Primera a los Corintios, capítulo 12, versículo 31. versículo 31. Tá bom. Procurad, pues, los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Pode ler o anterior? El 30. Sim. Tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Procurad, pues, los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Ok. Em minha Bíblia, o versículo 31 do capítulo 12 En mi Biblia, el versículo 31 del capítulo 12 diz: procurem com zelo os melhores dons. dice, procuren con cuidado los mejores dones. Eles estavam procurando os melhores serviços, Ellos estaban buscando los mejores servicios, que se sentisse bem, que se sientan bien, sabe, pudesse aparecer mais. quién sabe pudieran aparecer más. Quando temos cristãos carnais, Cuando tenemos cristianos carnales, se alguém se levanta para fazer um serviço, si alguien se levanta para hacer un servicio, os outros falam: los otros hablan, eu que deveria estar ali. yo debería estar ahí. Mas se ele está fazendo, Pero si él está haciendo, eu faço melhor do que ele. yo hago mejor que él. Paulo vai dizer aos Coríntios: Pablo va a decir a los corintios, cooperem uns com os outros. cooperen unos con otros. É o Espírito Santo que reparte os dons como ele quer. Es el Espíritu Santo que reparte los dones como quiere. Não é a gente que pode manipular as coisas. Somos nosotros los que podemos manipular las cosas. Mas o que acontecia com os Coríntios? Pero ¿qué pasaba con los corintios? Se eu não sou ouvido, Si yo no soy oído, eu não sirvo para nada. yo no sirvo para nada. Eles nunca estavam satisfeitos. Ellos nunca estaban satisfechos. Embora exista muito trabalho, Aunque existan muchos trabajos, eles queriam escolher os trabalhos. ellos querían elegir a los trabajos.
Eu gosto de uma ilustração. A mí me gusta una ilustración. Você pegar um jarro de água Si agarras una jarra de agua e derramar toda a água no chão, y derramas todo el agua en el piso, aonde a água vai escorrer? ¿hacia dónde el agua se va a ir? Será que ela vai subir a parede? ¿Será que va a subir la pared? Não, ela vai procurar os lugares mais baixos No, ella va a buscar los lugares más e vai bajos escorrer. y va a irse por ahí. Assim é a obra do Espírito Santo. Así es la obra del Espíritu O Santo. Espírito Santo sempre vai abençoar El Espíritu Santo siempre va a bendecir aqueles que trilham o caminho da humildade. a aquellos que siguen el camino de la humildad. A soberba precede a ruína La soberbia antecede la ruina e com a humildade vem a graça ou a bênção de Deus. y con la humildad viene la gracia o la bendición de Dios. Mas quando olhamos aqueles homens em Corinto, Pero cuando miramos a esos hombres en Corinto, faltava graça. faltaba gracia. E ele vai dizer ao segundo aos Coríntios, Y él va a decir en 2 a los Corintios, para não receber a graça de Deus em vão, para no recibir la gracia de Dios en vano, não somente em relação à salvação, no solamente en relación a la salvación, mas sim que a graça não anula a responsabilidade humana. pero sí que la gracia no anula la responsabilidad Não, ela nos humana. torna mais responsáveis. No, ella nos hace más responsables. Mas qual era o problema dos coríntios? Pero ¿cuál era el problema de los corintios? Varios. Usavam a graça para a desgraça. Usaban la gracia para desgracia. Uma libertinagem. Un libertinaje. Cada um queria viver como queria. Cada uno quería vivir como quiera. E ele fala com o jovem solteiro também. Y él hablaba con los jóvenes solteros también. Para dizer que aquele que é casado Va a decir que aquel que es casado cuida das coisas do mundo para agradar a esposa. cuida de las cosas del mundo para agradar a la esposa. E o solteiro cuida das coisas do Senhor e como agradar ao Senhor. Y el soltero que cuide las cosas del Señor para agradar al Señor. Porque havia tanta imoralidade em Corinto Porque había tanta inmoralidad en que Corinto os jovens estavam muito seduzidos y los jóvenes estaban muy seducidos com o pecado de imoralidade e prostituição. con el pecado de inmoralidad y prostitución. Hoje não é diferente. Hoy no es distinto. Antigamente existiam os prostíbulos culturais. Antes existían los prostíbulos culturales. De culto. De culto. De sim. culto. Agora hoje um jovem tem um celular na mão. Ahora, hoy, el joven tiene un celular en su mano E você tem um prostíbulo na sua mão. y tenés un prostíbulo en tu mano. Depende de como você usa o celular. Depende de cómo usas el celular A televisão. o la tele. Podemos usar como uma ferramenta, Podemos usar como una herramienta, mas lembra que o inimigo está sempre aí, pero recordate que el enemigo siempre está ahí, usando todos os meios para nos destruir. usando todos los medios para destruirnos. Então, tudo que Paulo falou em Corinto Entonces, todo lo que Pablo dijo en se Corinto aplica também para o nosso tempo. se aplica a nuestro tiempo. Havia muitos problemas na igreja de Corinto, Habían muchos problemas en la mas iglesia ao en meu Corinto, ver, pero a mi ver, não é só a questão da carne, no es solo la cuestión de la carne, da divisão. de la división. Faltava homens maduros. Faltaban hombres maduros. Paulo está chamando os homens para assumir um compromisso com Y Cristo. Pablo llama a los hombres para asumir un compromiso con Cristo. Quer comais, quer bebais, Si comen, si beben ou façais qualquer outra coisa, o si hacen cualquier otra cosa, faça tudo para a glória de Deus. hagan todo para la gloria de Dios. 10:31. 10:31. Por quê? ¿Por qué? Porque eles estavam fazendo muitas coisas, Porque hacían muchas cosas, mas não para a glória de Deus. pero no para la gloria de Dios. E que feio Y qué feo quando temos irmãos que têm um ministério cuando tenemos hermanos que tienen un e ministerio alguns querem ficar perto dele. y algunos quieren estar cerca de él. Qual é a motivação? ¿Cuál es la motivación? Ele está querendo um lugar de destaque. Él quiere un lugar de destaque. Tinha muitos problemas em Corinto. Habían muchos problemas. Claro, nós não temos esses problemas, né? Claro, nosotros no Aqui em tenemos. Paraguai não. En Paraguay no. Lá no Brasil temos. En Brasil sí. Muitos meninos. Muchos niños. E eles disputavam, eles contendiam. Y ellos disputaban, se peleaban. Uma vez aconteceu Una vez pasó que uma irmã entrou no salão da reunião que una hermana entró en el salón de la reunión foi passando entre as cadeiras y fue pasando entre las sillas e sentou. y se sentó. E a irmã que estava do lado Y la hermana que estaba a su lado se dividiu, ficou muito irritada. se dividió y se puso muy irritada. Por quê? ¿Por qué? Porque ela disse, essa irmã é muito orgulhosa. Porque dijo, esta hermana es muy Ela orgullosa. passou por aqui e nem saudou. Ella pasó por acá y ni me saludó. Porém, foi descobrir depois Pero descubrió después que a irmã que passou e não saudou que la hermana que le pasó y no le saludó era cega. era ciega. Mas aquela que estava sentada Pero la que estaba sentada era mais cega do que a cega. era más ciega que la otra.
Então, quando não temos visão espiritual, Entonces, cuando no tenemos visión espiritual, nós interpretamos tudo errado. interpretamos todo mal. Eu acho que ele está falando aquilo para mim. Creo que él está hablando eso para mí. Para os meus amigos no Brasil, Para mis amigos en Brasil, eu falo, quando eu prego, yo digo que cuando predico, eu não dou indireto. yo no doy indirecta. Eu falo diretamente. Yo le digo, yo doy directa. Então você já sabe. Será que está falando comigo? ¿Será que está hablando conmigo? Claro que é. Obvio que sí. A reunião da igreja é para sermos confrontados. La reunión de la iglesia es para que seamos confrontados. Não podemos ser cristãos mimados, No podemos ser cristianos mimados, que tudo se ofende. que todos nos ofendemos. Então, isso é coisa de criança. Eso es cosa de criatura. Nos reunimos para sermos No, confrontados, nos reunimos para ser confrontados, exortados, exhortados, porque senão não vamos crescer. porque si no, no vamos a crecer. Vamos ao capítulo 14, Vamos al capítulo 14. vai dizer: sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais, Vai. principalmente o de profetizar. Va a decir en el 1, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Sigam não os dons. Sigan, no los dones. Está falando para seguir o amor. Dice para seguir el amor. Porque no capítulo 13, Porque en el capítulo ele 13, vai dizer que o amor não arde em ciúme, él va a decir que el amor no arde en celos, em inveja, en envidia, não vai competir, no va a não competir, vai menosprezar alguém, no va a menospreciar a não vai alguien, alimentar a soberba. no va a alimentar la Então, se soberbia. alguém está seguindo os dons, Entonces, si alguien está siguiendo los se dones, alguém está buscando um cargo, uma posição, si alguien está buscando un cargo o una que a posición, motivação dele não é pura, si la motivación no es pura, ele vai gerar muito problema. él va a generar muchos problemas. Mas quando seguimos o amor, Pero cuando seguimos el amor, a única coisa que queremos la única cosa que queremos é ser servos uns dos outros, es ser siervos unos de otros poder glorificar a Deus. y poder glorificar a Dios. Então, quando seguimos o amor, Entonces, cuando seguimos el amor, então podemos procurar com zelo os dons espirituais, entonces podemos buscar con cuidado los dones espirituales, mas especialmente os melhores dons. pero en especial los mejores dones. Quais são os melhores dons? ¿Cuáles son los mejores dones? São os que mais promovem a edificação. Son los que más promueven la edificación. Como Paulo é um homem sábio, Como Pablo es un hombre sabio, ele vai dizer no capítulo 14, él va a decir en el capítulo 14, versículo 12, en el versículo 12, por favor. así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. E a versão diz: Mi versión dice, procurem progredir busquen progredir para a edificação da igreja. para edificación de la iglesia. Deixem de ser meninos. Dejen de ser niños. É como uma escada. Es como una escalera. Procure subir os degraus. Busca subir los escalones Progridam para a maturidade. y progridan para la madurez. Então, graças a Deus que temos muitos irmãos na igreja, Entonces, gracias a Dios que tenemos muchos hermanos en la iglesia, mas que Deus nos ajude pero que Dios nos ayude para não ser um berçário. para no ser una de niños, guardería. Amén. Possamos crescer Que podamos crecer e não se iluda com algo. y no se ilusionen con algo. Nós vamos ter crises na igreja. Vamos a tener crisis en la Vamos ter iglesia, problemas na igreja. vamos a tener problemas E en la Deus iglesia. permite isso. Y Dios permite eso. Temos que enfrentar os problemas. Tenemos que enfrentar a los problemas. Por que Deus permite isso? ¿Por qué Dios permite eso? Porque Ele quer nos transformar. Porque quiere transformarnos. Lembra, capítulo 5, Acordate en el capítulo ele 5, vai dizer que somos uma só massa, Él va a decir que somos una sola masa, só pão, un solo pan em Cristo. en Cristo. Qual era o problema de Corinto? ¿Cuál era el problema de Corinto? Entre outros. Entre otros. Você se lembra que em João capítulo 12, O sea, ¿te acordás que en Juan capítulo 12 Jesus disse: Jesús dijo, se o grão de trigo cair em terra si el grano de trigo cae en tierra e não morrer, y no muere, ele vai ficar só. va a quedar solo? Mas se morrer, Pero si muere, ele vai produzir muitos frutos. él va a producir muchos frutos. Você já viu um grão de trigo? ¿Ya viste un grano de trigo? Ele é bonito. Es lindo. Sua casca é dourada, Su cascarita es dorada, mas é dura. pero es dura. Enquanto ele estiver inteiro, Mientras esté entero, ele aprisiona a vida. él aprisiona la vida. Claro, Jesus está falando de si. Claro, Jesús está hablando de sí mismo. Está dizendo que ele vai morrer, Dice que va a morir, sua humanidade vai ser su rompida, humanidad se va a romper liberar essa nova vida. para liberar la nueva vida. Mas agora Paulo está falando aos Coríntios Pero ahora Pablo habla a los corintios, que somos uma só massa, que son una sola masa, só pão. un solo pan. O que ele está dizendo? ¿Qué él dice? Vocês têm muitos problemas, Ustedes tienen muchos problemas, porque estão
protegendo a si mesmo, porque se están protegiendo a ustedes essa mismos, casca de humanidade. esa cáscara de humanidad. Então, a menos que vocês sejam quebrados Entonces, a menos que sean rotos, e aplastados, sejam moídos y sean molidos para que haja uma só massa para que haya una sola e masa só pão em y Cristo. un solo pan en Cristo. Não poderão dizer mais eu, No podrán más decir yo, vamos falar nós, vamos a decir nosotros, porque não somos muitos grãos porque no somos muchos granos inteiros. cada um. enteros cada uno. A igreja não é um lugar de vários irmãos inteiros, La iglesia no es un lugar de varios hermanos enteros, mas é um lugar de muitos grãos quebrados, pero es un lugar de muchos granos rotos, moídos pela obra da cruz e do molidos Espírito por la Santo. obra de la cruz y del Espíritu E Santo. agora, quando o inimigo olha, Y ahora cuando el enemigo nos ve, quando a sociedade nos vê, cuando la sociedad nos ve, então poderá acontecer o que está na segunda carta, entonces podrá pasar lo que está en la segunda no carta, capítulo 3, en el capítulo que 13, Paulo diz: que Pablo dice, vocês são as cartas vivas de Cristo, ustedes son las cartas vivas de Cristo, escrita pelo ministério do Espírito Santo, escritas por el ministerio del Espíritu Santo, por meio de nós, por nosso medio ministério. de nuestro ministerio. De maneira que não conhecemos mais ninguém segundo a carne. De manera que no conocemos a nadie más según la carne. Mas se ainda que conhecemos o próprio Cristo, Pero aunque si conocemos al propio Cristo, já não o conhecemos segundo a carne. ya no conocemos según la carne. Não quando ele andava como Jesus de Nazaré. No como cuando caminaba como Jesús de Nazaret. Ele é o mesmo, Él es el mismo, mas ele morreu e ressuscitou. pero murió y resucitó O corpo glorificado. con el cuerpo glorificado. Agora o Espírito Santo foi derramado. Ahora el Espíritu Santo fue derramado. Todos somos batizados para dentro de Cristo. Todos fuimos bautizados adentro de Cristo. De maneira que se alguém está em Cristo, De manera de que si alguien está en Cristo, nova criatura é. nueva criatura es. Então não podemos nos Criança. comportar como bebês. No, entonces no podemos portarnos como bebés. Quando tiver crises, Y cuando tengamos crisis, problemas, problemas, o Senhor está tirando a casca. el Señor está sacando la cáscara E ele está ali moendo os grãos y Él está ahí moliendo los granos para que haja uma só massa, um só pão. para que exista solamente una masa, un solo pan. Então que o Senhor nos ajude para que em Fernando de Lamora Entonces que el Señor nos ayude que en Fernando de la Mora não tenham simplesmente muitos grãos inteiros. no haya simplemente muchos granos enteros, Cada um querendo mostrar sua sabedoria, o seu dom, cada uno mostrando su sabiduría o su don, ou forçando a água a subir pela parede. o forzando con que el agua suba por la pared. Não, mas que hajam muitos irmãos No, pero que hayan muchos hermanos, que apesar das debilidades, que además de las dos debilidades, problemas, de los problemas, seja quais forem os problemas, sean cuales fueren los problemas, possamos honrar a Cristo juntos. podamos honrar a Cristo juntos. Ainda que não mencione a palavra presbíteros, Aunque no mencione la palabra ancianos, lá no capítulo 16, allá en el capítulo 16, Paulo vai dizer: Pablo va a decir, lembrem-se que a família de Estéfanas acuérdense que la familia de Estefanis são as primícias da Acaia son las primicias de Acaya que se consagraram ao serviço do Senhor. que se consagraron al servicio del Señor. Vocês devem se submeter a Ele Ustedes deben sujetarse a ellos e a todos aqueles que estão trabalhando. y a todos los que están trabajando. Então haviam famílias consagradas ao Senhor, Entonces habían familias consagradas al Señor, apesar de todos os problemas. además de todos los problemas. Então nós que somos homens, Entonces nosotros que somos hombres possamos também conduzir nossas famílias podamos conducir también nuestra familia para que seja uma família consagrada ao Senhor. para que sea una familia consagrada al Señor. Mas isso só será possível Pero eso solo será posible se aceitar sermos grãos quebrados si aceptamos ser granos rotos e a liderança do Espírito Santo y el liderazgo del Espíritu por meio da Santo comunhão por el medio de la comunión da igreja. de la iglesia. Que o Senhor nos abençoe, Que el Señor nos bendiga, sejamos encorajados, seamos encorajados, permanecer firmes, permanecer firmes, portai-vos como portados como homens. hombres. Lembra que fomos chamados à comunhão de Jesus Cristo. Recuérdense que fuimos llamados a la comunión de Lá Jesucristo. não tem ciúme e competição. Allá no hay celos y competencia. A única coisa que existe La única cosa que é existe que uns trabalham es que unos trabajan em prol do outro, en pro del otro, para que em tudo ele seja glorificado. para que en todo Él sea glorificado. Vamos orar e vamos comer. Vamos a orar y comer.